A primeira Bienal de São Paulo, ela vai dizer: o expressionismo abstrato é a arte mais alta do momento. A gente consegue se opor de uma maneira tão excepcional ao realismo socialista que a manifestação dessa prática, ela é livre. É o indivíduo com ele mesmo. É ele e a tela. É o livre movimento. É um modelo ultraliberal, né? Um movimento que vai colocar o Pollock como a figura, como a cara maior dessa manifestação, que não tem nenhum tipo de enrijecimento do realismo socialista, que está subsumido a uma demanda de um partido, é arte altamente instrumentalizada, né? Seria esse abstracionismo o caminho mais alto para se pensar a manifestação estética daquele momento. A gente não consegue pensar necessariamente que existe um movimento bem sucedido, digamos assim, dessa inserção, mas, de qualquer maneira, o abstracionismo ali na década de 60 é bastante pujante, né? A gente tem o concretismo, né? O concretismo. Então, vejam, tudo isso para dizer que por que será que o imperialismo está ali na década de 50 já olhando para a arte como um aparelho ideológico, através do qual ela pode fazer essa disputa cultural na América Latina, trazendo um modelo de manifestação estética, digamos que visual, aqui através da pintura, e tentando angariar movimentos e subjetivações que tivessem coadunadas com ela, ideologicamente coadunadas com ela, né? Quer dizer, é uma coisa que precisa ser visto, né? Precisa ser entendido como, inclusive, talvez uma das razões que trazem uma certa atrofia para como o movimento comunista vai lidar também com o golpe de 64, que chega na década de 60. Se a gente tem uma década de 50 muito pujante, de efervescência cultural e política, quer dizer, o PCB ali junto com os sindicatos, Petróleo é Nosso, conquista da fundação da Petrobras em 1953, um monte de greves gerais acontecendo, e a gente ali ainda na ilegalidade em 47, tudo isso vem se apresentando, a gente puxa uma greve geral com um golpe de Estado, e uma greve geral depois de um golpe de Estado. Quer dizer, quais seriam esses elementos estéticos que, por um lado, conseguem arregimentar um grande número, um contingente absurdo de pessoas na década de 30, e eu sei que tem uma contextualização histórica importante, mas que a gente não consegue fazer na década de 50 diante de um golpe de Estado. Obviamente tem algumas hipóteses para isso, né? A gente tem o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, ali em 56 falando de uma certa moderação, os crimes de Stalin, Khrushchev fazendo observações a respeito, né, de uma via mais moderada. O 5º Congresso do PCB também, em 1960, sinaliza isso, certo? Vamos pela via pacífica, a revolução será feita pela via pacífica. Talvez tudo isso tenha um impacto, mas são talvez pontos insuficientes, né, para a gente analisar os avanços e as atrofias do movimento comunista ao longo do século e como a gente entende isso hoje também. Porque quando a gente fala de manifestação estética, de experiência estética no século XXI, me parece que é alguma coisa que a direita conseguiu cooptar, ela teve a sabedoria de fazê-lo, e a esquerda ela lida como ainda uma espécie de destruição da cultura, né? Como se a apropriação desses signos fossem puramente uma destruição da cultura, um desinteresse pela cultura. E acho que é reduzir... A direita é muito interessada pela cultura. Na verdade, eu ia falar assim, né, que a esquerda, né, hoje, né, no século XXI, ela assume uma postura quase restauradora, em vez da postura revolucionária, porque ela fica defendendo uma tradição, né, uma tradição do pensamento, nós estamos destruindo as coisas assim, como se, na verdade, tudo fosse ótimo nesse mundo anterior, e aí, na verdade, quando a direita vem atropelando tudo, é um impulso de assim, conservador, no fim das contas, né? Uma coisa de manter de pé o que estava antes, e não, é claro que, enfim, a gente pode pensar em vários tensionamentos em relação a isso, mas eu acho que é interessante, assim, acho que puxando aqui a questão da história da arte no Brasil, né? Que eu acho, você falou, né? Você estudou o concretismo e como é que isso vai tendo ecos, assim.
eu acho interessante a gente fazer esse cruzamento, que eu acho que você já começou a pontuar, mas eu queria que você reforçasse. Como é que a gente consegue ver esse cruzamento entre a arte brasileira e essa subjetividade, e essa formação de uma subjetividade? Como é que a gente vê ao longo, né, no tempo, assim, né, a gente vai até a gente trazer, enfim, para o contemporâneo, assim. Então, eu acho que eu sou muito afinada com a ideia do professor Vladimir Safatli de que o modernismo todo ele se apresenta de alguma maneira em 3 matrizes, que seria a matriz antropofágica, a matriz da arquitetura e a matriz do integralismo, né? Ele faz essa leitura de que são 3 eixos que, de alguma maneira, eles vão ser puramente ou não sei se essa é a leitura exata do professor, mas são 3 eixos absolutamente conciliatórios.